Bom dia, meu nome é Alice Vettorassi e eu vou apresentar o projeto de pesquisa intitulado Potencialidades da Reforma Agrária e Agricultura Familiar no Brasil. Esse projeto de pesquisa ele foi desenvolvido com a orientação da professora Vanusa Pereira Ney. Esse trabalho é resultado de um projeto de pesquisa de iniciação científica da UF e com bolsa do CNPq. Falando um pouco da introdução, a reforma agrária no Brasil ela é um tema muito debatido na literatura brasileira, em especial porque, para grande parte dos pesquisadores, o Brasil ele não fez a tão esperada reforma agrária. Então, na revisão em torno das questões agrárias, o tema ele incorre em muitas controvérsias, principalmente no meio acadêmico, onde a gente encontra várias correntes com diferentes interpretações sobre a reforma agrária no Brasil. Falando um pouquinho do objetivo da nossa pesquisa, a nossa pesquisa ela buscou analisar a dinâmica do desenvolvimento rural e a sua relação com a reforma agrária e a agricultura familiar no assentamento Antônio de Farias. E, assim, os objetivos específicos da pesquisa são analisar o processo de reforma agrária no Brasil, identificando as diferentes visões no campo teórico, e entender de que forma a reforma agrária ela foi implementada no assentamento Antônio de Farias, no município de Campos do Goytacazes, em relação com a agricultura na reprodução social dessas famílias. Falando um pouquinho da metodologia que a gente utilizou, revisão teórica e histórica acerca da reforma agrária no Brasil, com base em literatura sobre o tema, indicadores disponíveis no site sobre o tema, como o INCRA, e para o estudo do assentamento foi utilizado dados obtidos e documentos produzidos em pesquisas anteriores pelo NERU. E também foram realizadas entrevistas com os agricultores do assentamento no primeiro semestre de 2019, em especial com os agricultores que participam do projeto Cesta Sabores da Terra. E aí, a nossa revisão bibliográfica utilizada para o desenvolvimento do projeto foi, em especial, 4, foi o Novo Mundo Rural, o Banco Mundial, a Reforma Agrária Viável e a Reforma Agrária MST. E aí, eu só vou dar uma introdução um pouquinho em cada revisão bibliográfica para poder contextualizar um pouco melhor. Falando um pouco do Novo Mundo Rural, esse campo teórico a gente pode notar que o núcleo familiar ele não exerce unicamente a atividade agrícola, pois ele considera muito limitadas as possibilidades de criação de empregos agrícolas por intermédio dos assentamentos e de apoio à agricultura familiar. Então, logo, a gente consegue notar que os outros componentes desse grupo familiar podem vir a buscar empregos fora do assentamento, já que os mesmos não conseguiriam contemplar a renda que a família precisa para a sua subsistência. Falando um pouquinho do Banco Mundial, nesse campo teórico, o Banco Mundial ele ofereceria crédito fundiário para as famílias, para que as mesmas pudessem investir na terra e na agricultura, a fim de promover a redução da desigualdade. Mas essa teoria ela se torna um pouco superficial, né? Já que ela não contempla as problemáticas dos assentamentos e as especificidades dos processos, né? Porque assim existe um conservadorismo, né? Então, como que seria pago esse empréstimo, esse acesso ao crédito? E se porventura não desse certo, né, o investimento, como que as famílias elas estariam respaldadas com isso? Falando um pouco do viável MST-INCRA, junto com a reforma agrária MST, essa teoria ela também contempla as outras duas anteriores, tanto no que tange os integrantes do núcleo familiar buscarem outras atividades remuneradas, quanto ao acesso ao crédito fundiário, e não exclui também os outros mecanismos de obter acesso à terra, ou seja, a desapropriação, discriminatória e regularização fundiária. E aí, falando um pouquinho dos nossos resultados, no assentamento Antônio de Farias, os principais problemas encontrados foram a dificuldade do acesso ao crédito e a dificuldade do acesso à assistência técnica. Sobre a dificuldade do acesso ao crédito, né? Além do conservadorismo de algumas famílias em relação ao crédito fundiário, a inadimplência do município de Campos também foi um fator que retardou que os assentados conseguissem esse acesso ao crédito. As assistências técnicas prestadas pelo Estado do Rio não têm sido também proveitosas a ponto de não considerar as peculiaridades e as especificidades do assentamento, e também houve o impacto no crédito na produção, ele também pode ser percebido quando se analisa a finalidade mais usual deles, que é a utilização dos créditos para custeio da produção agrícola, que demonstra que o assentado ele possui a necessidade de recurso para manutenção e para reprodução da sua produção, que nem sempre é possível devido ao atraso na liberação desses recursos. E, além disso, poucas famílias tiveram acesso a esse crédito,
cerca de apenas 30%. E aí, para a gente concluir, as pressões dos movimentos sociais, em especial do movimento Sem Terra, tiveram nas últimas décadas, né, um papel fundamental no assentamento de famílias pelo Programa de Reforma Agrária do INCRA. E, apesar dessa conquista de terra, e mesmo com uma política planejada para viabilizar essas atividades econômicas das famílias, em especial a agricultura familiar, como o PRONAF, as famílias assentadas ainda elas encontram muita dificuldade para acessá-las. E a criação do assentamento Antônio de Farias, ele não é acompanhada de ações que garantam às famílias condições efetivas para a produção e de comercialização, como o baixo número de famílias que acessam o crédito rural. E os programas em geral, como o PRONAF e o PENAI. Então, dessa forma, o assentamento Antônio de Farias, ele reflete muito a realidade brasileira das políticas de assentamentos rurais resultantes das pressões dos movimentos sociais, mas que carecem ainda de um plano bem grande de desenvolvimento rural integrado aí às ações de distribuição de terras. E é isso, gente. Finalizo aqui a apresentação do nosso trabalho. Espero que gostem. Queria poder estar aí presente com vocês, mas não foi possível, mas desejo a vocês um bom evento e boa tarde aí.